Shalom, shalom, boa tarde. 14 de Sivan, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 20 de junho de 2024, da Era Comum, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos no quarto livro dos 5 livros da Torá, é o ciclo 5.784, e nós estamos no quarto livro, né? E nós estamos no livro de Bamidbar, no deserto, né? Mais conhecido como o livro de Números, por causa do censo, né? Que nós temos aí durante o livro de Números, na sua primeira porção. Dentro do livro de Números, nós estamos na terceira porção, né? E nós estamos aí na Parashá Behalotecha, né, que significa ao levantar, falando para Arão no sentido dele elevar-se, né, levantar-se, né, para fazer o acendimento das luzes. Dentro desse aspecto aí, Aharon, para fazer o acendimento das luzes, ele precisava subir uma escadinha para poder acender as luzes, né, da menorá no Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente os seus descendentes no Beit HaMikdash, né? Então isso significa que para acendermos as luzes, nós precisamos nos elevar, né? Subir. E é exatamente dentro desse aspecto que nós temos aí, entre outras reflexões, acendermos a luz divina no interior de cada pessoa. Então nós precisamos nos elevar. Significa que nós precisamos não olhar para nós mesmos, mas olharmos para o próximo. Onde está exatamente o aspecto, né, de Levítico 19:18. E amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Então, esse elevar significa você colocar a vida do próximo acima da sua própria vida e assim você procurar realmente fazer com que a luz divina brilhe na vida da pessoa. Você estar preocupado com isso, você estar envolvido com isso e nessa conexão juntamente, né, com amor ao próximo, você levar esta luz divina a cada vida. Por isso que, entre outros aspectos, né, nós, Bnei Noach, temos uma missão preciosa, maravilhosa, ela é surpreendente, sublime, e ela é realmente uma senhora de uma aventura, por assim dizer, né? É uma aventura real. Por quê? Vejam bem, as pessoas ficam preocupadas em fazer uma conversão ao judaísmo. Nessa questão da conversão ao judaísmo, as pessoas que assim o fazem, né, não é incentivado por rabino nenhum, ou seja, rabino sério não incentiva ninguém a fazer conversão. Essa que é a realidade, certo? Por quê? Porque um rabino sério, dentro do contexto da Torá e dos ensinamentos dos sábios, a missão principal que ele tem é levar para os não-judeus as 7 leis de Noach, a base do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Qualquer outro tipo de mitzvah, além das 7 leis de Noach, com orientação rabínica, vai ter a devida orientação para que assim nós o possamos fazer. Por exemplo, as festividades, o celebrar o Shabat, não guardar o Shabat, e assim sucessivamente, né? Então, dentro desse aspecto aí, né, nós temos realmente uma missão sublime. Por quê? Porque quando a pessoa ela faz a conversão e vai para o judaísmo, ela simplesmente está limitada dentro do judaísmo para judeus, né? Não existe impossibilidade nenhuma evangelizar como alguns grupos missionários o fazem, evangelizar judeu. Isso daí é uma aberração.
é uma aberração jurídica, é uma aberração teológica, é uma aberração espiritual. Não existe este negócio de evangelizar judeu. Então, aquele que faz a conversão, ele vai viver dentro da atmosfera do judaísmo. Agora, para os Benei Noach, existe algo muito sublime, que são o quê? Os povos, as nações. Não que vamos sair por aí evangelizando, em hipótese nenhuma. Nós anunciamos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Procuramos levar esta luz divina às pessoas. As pessoas que precisam tomar a decisão realmente de procurar conhecer verdadeiramente o monoteísmo com fundamento judaico, certo? Porque esta é a única e a verdadeira fé que foi anunciada no Monte Sinai, ponto. Então nós temos vamos dizer, nós temos uma abrangência muito, mas muito grande. Enquanto que a pessoa faz a conversão ao judaísmo, ela fica limitada dentro do judaísmo e ponto final. Mas o desejo de Hashem, e por isso que você, eu, nós nascemos entre os não-judeus, para podermos levar exatamente essa luz divina, essa presença divina aos povos. Aos povos. Então, por isso, depois de Moshe, somente o Rebbe Menachem Mendel é que se preocupou com essa questão. Então, os rabinos foram os emissários de Hashem, foram de fato enviados, né, aos povos para trazer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Só que o rabino, ele não pode estar em todos os lugares, mas os Benei Noach estão em todos os lugares. Por isso, no Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstad, o movimento Benei Noach Brasil está presente em todos os estados da federação. Há alguns grupos internacionais também, sob a sua liderança, certo? Então, dessa forma, um rabino, ele tem vários grupos em todos os estados. Dentro dos grupos, ele nomeou líderes e emissários. Junto com eles estão grupos de pessoas. E à medida, por exemplo, né, o Rav é um, mas nós temos aí 27 estados, né, na federação. Então, praticamente em todos os estados existe um emissário, um líder local. Então já são 27 pessoas, por assim dizer, numa liderança. Junto com estes líderes e esses emissários, existem várias outras pessoas que estão somando. E ao mesmo tempo, isso significa que essas pessoas também elas estarão expandindo entre os seus conhecidos, familiares, etc. e tal. Exatamente a configuração Benei Noach. Então, quando realmente Hashem, ele traz para nós a Parashá Behalotecha, né? Quando elevares para acender a luz da menorá, e o nosso Rebbe Menachem Mendel fala exatamente sobre a questão da nossa menorá interior, que precisa ser acesa, né? Precisa apenas encontrar ali o start, ou o interruptor, como queira, para poder e acender essa luz divina em cada um. Por quê? Porque cada um tem uma centelha divina dentro de si, e também tem uma centelha da alma de Mashiach. Entendeu? Nós temos no nosso interior o nosso Kohen Gadol, Aharão interior, temos o nosso Moshe interior, temos a nossa arca interior, ou seja, Hashem, de acordo com a própria Torá, ele traz para nós realmente essa verdade esplêndida, que você é um tabernáculo de Hashem. Você é uma casa de Hashem. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala dentro desses aspectos sobre tudo isso daí no nosso interior, para que nós possamos expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, Behalotecha, Arão, você vai elevar-se para acender as luzes da menorá. E dentro desse aspecto, nós temos exatamente o quê?
a questão de Aharon. As parashiote anteriores, nós tivemos aí a questão de todo a inauguração, a consagração, etc. e tal. Né? A inauguração do Mishkan, a consagração dos Kohanim, certo? Dentro da nossa própria, no finzinho da nossa paraxá anterior, que foi a nossa paraxá Nassô, nós temos ali no finalzinho da paraxá, né, no capítulo 7, verso 89, né, a comunicação divina com Moshe. Quando Moshe entrava na tenda da reunião para falar com Deus, ele ouvia a mesma voz que escutara no Sinai, falando com ele de entre os dois querubins, acima da tampa que estava sobre a arca do testemunho. Deste modo, o Eterno falava com Moshe, ok? E aí, quando nós entramos na paraxá Bechaloterá, né, nós temos aí, Deus falou a Moshe dizendo, fale a Aharon, né? Então, os nossos comentaristas, né, Rashi, Maimônides, né, Tosfot, também nos fala sobre a questão de que Aharon, ele sentiu-se um pouco incomodado, ele sentiu-se um pouco desolado, né, porque ele corregador e Moshe adentrava, né, ao lugar sagrado e Hashem falava com ele, né? Então, justamente para que não pairasse nenhum tipo de constrangimento para com Aharon, né, ou ele ficar desolado, alguma coisa que ele pudesse estar dessa forma tentado, né, a ter sentimentos negativos. Então, Hashem, ele vem para Bechaloterá, né, que nós estamos aí no capítulo 8 de Números, e vem exatamente dizer a Aharon, né, através de Moshe, você vai fazer uma das coisas mais essenciais que há no Mishkan e posteriormente no Beit HaMikdash, o acendimento das luzes de Menorá. Então, dentro dessa questão, os nossos sábios trazem para nós um ensinamento sobre, Rashi comenta isso, né, de forma muito boa, e também o próprio Midrash, né, pelos nossos sábios também trazem essa questão, né, que anteriormente as 12 tribos de Israel trouxeram, através dos seus líderes, as oferendas para a inauguração e a consagração do templo e dos Kohanim, né? E aí, o Midrash e Rashi, eles comentam da seguinte forma, que nesse sentido, né, comparado a um rei que fez um grande banquete, convidou todo mundo, certo? E nesse de convidar todo mundo foi para a festa. Mas uma pessoa que se sentia amada pelo rei, ela não foi convidada de forma peculiar. Então, aí o que aconteceu? Então, esta pessoa, ela falou, será que eu acho que o rei não gosta mais de mim? O rei parece que não olha para mim com bons olhos, né? Então, terminado o período da festa, então o rei, ele envia o seu mensageiro, né? E vai até esta pessoa e fala para ele, o rei está te chamando para uma festa. Mas acabou a festa, né? Teve a festa, todo mundo já foi para a festa, já foram embora, inclusive, etc. e tal. Que festa? E aí então o emissário do rei diz assim, que o rei vai fazer uma festa exclusivamente para você, porque ele te ama muito. E aí então esta pessoa vai para a festa do rei, e ele se torna a pessoa central da sua festa. Então todos os olhos voltam-se para esse personagem. Dentro desse aspecto aqui, né, o Midrash e Rashi, eles falam que está se relacionando exatamente com Aharon.
Então, anteriormente, nós tivemos aí, né, os líderes, as tribos, né, todos fazendo as suas festividades para a inauguração do templo, a consagração dos Kohanim, né, as suas oferendas foram todas ali ofertadas, né, então uma grande festa. Mas Aharão, ele apenas estava ali, né, junto com Moshe, junto com seus filhos e pronto. E o personagem principal era o Kohen Gadol, sem sombra de dúvidas. Então, nesse aspecto, nessa analogia toda do Midrash e de Rashi, né? Então, Aharão, ele poderia sentir-se desolado, né? Ou desfocado de tudo isso. Então, para que não parasse nenhuma dúvida, né, o quanto que realmente Hashem ama a Aharão, então agora Behaloterá vem e diz, Aharão é aquele que vai acender as luzes especiais da menorá. Então aí, todo o povo, todas as tribos, todos estavam com os seus olhos voltados para Aharão, para o acendimento das luzes da menorá. Ok? Então, dessa forma, Deus estava honrando a Aharão e mostrando exatamente para Aharão o quanto que ele é amado por Deus, né? Tanto é que uma das características de Aharão era aquele que amava a paz, buscava a paz e procurava realmente fazer com que as pessoas entrassem em conciliação e não em atrito. Se tinha alguém em atrito, ele ia e levava realmente uma palavra de amor e de paz para que as pessoas pudessem ter união e unidade, harmonia, ok? Então, dentro desse sentido, nós temos aí, traçando de forma paralela, nesse sentido, o aprendizado, de acordo com o nosso Rebbe, a sua menorá interior, né? Então, significa a mesma coisa. Você é amado por Hashem. Por isso que nós vimos aí em outro ensinamento que aquele momento que nós precisamos, né, principalmente no 49º dia da contagem do Homer, Sefirat HaOmer, né, no último dia, onde tivemos ali realmente Marhut de Marhut, nobreza sobre a nobreza, o exercício final dos 49 dias. Você tirar um momento para você mesmo, você entrar numa autorreflexão e você agradecer a Deus pela criação especial que Ele fez. E essa criação especial que Ele fez é você. Então, dentro desse aspecto, né, Aharão, ele é a pessoa especial em Behaloterá. Desta forma, cada um de nós somos especiais para Hashem. Por quê? Porque ele confiou a Aharão uma tarefa sublime. Ele confia em cada um de nós tarefa sublime. E a nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Nós temos que fazer essa tarefa, temos o foco nisso, sabedores que somos de que Mashiach, a partir do momento que se revelar, ele vai assumir esta missão plena, completamente, e ele vai aperfeiçoar, completar esta tarefa que nós estamos fazendo neste momento, até a revelação do justo Mashiach. Entendeu? Então, cada um de nós somos especiais a Hashem, e nós não podemos abrir mão disso, em hipótese nenhuma. Então, dessa forma, Hashem, ele nos chama de formas diversas para esta festa pessoal. São o que exatamente? As nossas orações diárias, é exatamente a nossa techuvá diária, é o nosso estudo da Torá. Nós vimos aí no shiur passado sobre a questão de 10, 5, 2 em 1, né? A presença divina como que se manifesta, certo? O estudo da Torá, suas mitzvot, o estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, e a tzedakah.
São formas diversas que Hashem nos chama para que nós tenhamos esse momento de elevação, de acender a menorá, acender a nossa menorá interior, acender as nossas luzes interiores, para que nós possamos acender a luz do nosso próximo. Você não tem o poder de converter ninguém. Nós não temos o poder de converter ninguém, e não é esta a nossa finalidade. A nossa finalidade é sermos emissários. O que é sermos emissários de Hashem? É levarmos estas boas novas de salvação. Como diz o profeta Isaías, bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam aquilo que é salvação, que nós encontramos em Hashem, e somente em Hashem. Ou seja, é anunciarmos realmente o monoteísmo com fundamento judaico. Então, são formas diversas que ele nos chama para que nós não venhamos permitir que a nossa luz interior, a luz da nossa menorá interior, se apague. Muito pelo contrário, seja cada vez mais acesa, viva, atuante, para que nós possamos realmente despertar no próximo realmente esta chama viva de amor a Hashem, né? Onde fala os nossos mestres, né? Procurar o interruptor na vida da pessoa. Nesse sentido, significa que ao levarmos realmente, né, o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, baseado na Torá, nos ensinamentos, etc. e tal, né, é onde que nós vamos realmente levar as pessoas, e através disso daí é onde que o starter será ligado, o interruptor vai ser ligado, e então a luz vai começar a acender no interior da pessoa. E é por isso que nos fala realmente os nossos mestres, né? Que essa é uma tarefa sublime que cada um de nós fazemos e precisamos levar adiante sem sombra de dúvidas. Então, desta forma, quando Hashem, ele chama Aharon para ter esse momento especial, singelo, sublime, de festa, do acendimento das luzes da menorá. Então, nesse sentido, Aharon, ele realmente sentiu o quanto é amado de Hashem, o quanto que realmente ele é importante, é especial para Hashem. E é dentro desse aspecto que nós precisamos compreender, como assim diz os nossos sábios, né, e principalmente o nosso Rebbe, o nosso Moshe interior, mas nós temos também o nosso Aharon interior. E isso significa que nós precisamos valorizar o que realmente Hashem ele tem para as nossas vidas. Por isso, não vamos abrir mãos realmente daquilo que Hashem nos concede a nós. Veja bem, segundo o Pirkei Avot, né, a sabedoria dos nossos pais, né, a ética dos nossos pais, os ensinamentos dos nossos sábios, no capítulo 3, no parágrafo 5, diz assim: segundo o Rabi Hanina ben Haninai, disse: quem fica acordado à noite ou anda só pelo caminho e volta seu coração à ociosidade, ele coloca em perigo a sua vida. Então aqui, dentro desse contexto, o que o Rabi Hanina ele quer trazer para nós no Pirkei Avot é que ficar acordado à noite, andar sozinho e voltar o coração à ociosidade é colocarmos a nossa vida em perigo. Nós estamos em perigo de morte. Você não pode ficar em hipótese nenhuma acordado à noite, não pode andar sozinho, não pode voltar o seu coração à ociosidade. Você está no caminho da morte. Então, por isso, a nossa menorá interior precisa estar bem acesa. Por quê? Porque se você ficar acordado à noite, se você estiver na sua jornada sozinho, entre aspas, né, e o seu coração estar voltado à palavra do soberano dos mundos, então você não está colocando a sua vida em
perigo de morte, mas você estará colocando a sua vida realmente na presença divina. Ficar acordado à noite, estudando a palavra, fazendo preces, recitação de salmos, principalmente depois da meia-noite no nosso horário brasileiro, ok? Isto é saudável, né? Tendo a devida resguarda, né? Você não pode ficar toda noite nesse sentido, porque a falta de sono pode trazer problemas psicológicos na vida da pessoa. O descansar é saudável, né? Dormir e descansar é saudável, ok? Mas alguma outra vez, né, fica acordado à noite, perdi o sono. Vai ler a Torá, vai ler salmos, vai fazer preces, vai buscar a presença divina. Não deixe os seus pensamentos na ociosidade, ok? Andar só pelo caminho, né? Aqui não significa simplesmente no sentido físico, andar sozinho, mas principalmente no campo espiritual, você andar sem Deus, sem a presença divina. Você andar sem a presença divina é como andar num campo minado, ou andar num pântano onde está cheio de areia movediça, sumidouros, e por aí afora vai, certo? Então, andar sozinho significa... não andar sozinho significa, mesmo que você esteja, né, na sua casa, na sua jornada do dia a dia, e às vezes não tem pessoas que estão na mesma fé que você, então, entre aspas, você está sozinho, mas jamais pode estar sozinho espiritualmente. Você entendeu? Então, é dentro desse aspecto. Que nem aquela questão que nos fala Levítico lá no capítulo 21, se não me falha a memória, sobre a questão de não fazer tropeçar o cego. Então, ali não está dizendo o cego fisicamente falando, o que tem a deficiência ocular, né? Ele é cego realmente, fisicamente, dos olhos. Não é isso que está dizendo. Está dizendo sobre a cegueira espiritual, a falta de conhecimento. A pessoa não conhece a palavra, a pessoa não conhece a Torá, a pessoa não conhece as 7 leis e as suas ramificações. Então, você aproveita que a pessoa entre aspas, cega no conhecimento, no entendimento, e você ensina meias verdades e meias mentiras, e faz aquela pessoa espiritualmente cega tropeçar. É nesse sentido que está falando. E também é o mesmo caso aqui do Rabi Haniná, certo? Não andar só pelo caminho, certo? Então, é dentro desse aspecto também. E depois, né, voltar o seu coração à ociosidade. Né? Então, a Aharon, o que mais havia no seu coração era amor ao próximo, amor a Hashem e amor pela obra de Hashem. Então ele não apartava o seu coração destas coisas em hipótese nenhuma, em momento algum. Ele estava sempre conectado com estas coisas. Então é aquela questão de você manter o foco, você manter o alvo dos seus objetivos, você não perder, em hipótese nenhuma, o foco destas questões. Então, o seu coração não estará voltado à ociosidade, à preguiça espiritual, que vai te fazer desencaminhar por aquilo que não é agradável, coisas negativas e destrutivas. Desta forma, a sua vida não estará em perigo de morte, mas você estará realmente debaixo da graça de Hashem, ok? Para isso é necessário termos um remédio. E segundo o Rabi Nehunia ben Hakaná, mesmo capítulo 3 de Pirkei Avot, no parágrafo 6º, ele diz assim: quem assume sobre si o jugo da Torá, lhe são retirados o jugo do governo e o jugo das obrigações mundanas. Porém, quem retira de si o jugo da Torá, lhe são impostos o jugo do governo e o jugo das obrigações mundanas. Então, o antídoto para ficar acordado à noite, ter o coração voltado às ociosidades, andar só pelo caminho e colocando dessa forma a sua vida em perigo de morte,
O antídoto é o quê? O jugo da Torá. O que significa o jugo da Torá? É isso que Aharon assumiu sobre si, o jugo da Torá. E o jugo da Torá, ela está exatamente de que forma? Nas duas tábuas. A primeira tábua, resumidamente, amar a Hashem. Segunda tábua, resumidamente, ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Ponto final. Como diz o Rabi Akiva, Levítico 19:18, ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Isto é Torá. As demais questões são comentários. Então, exatamente as duas tábuas, que temos 620 letras escritas em hebraico, 613 é o jugo, no bom sentido, para o povo judeu, e as 7 leis de Noar é o jugo para os Benei Noar, a base para tudo. Então, dentro desse aspecto, é onde que nós somos chamados, à semelhança de Aharon, a nos elevarmos e realmente acendemos a luz da menorá, a começar em si mesmo, para poder acender a chama do outro, ou do próximo. Então, dessa forma, o Rabi Nehunia, ele diz, o jugo da Torá, se você assume o jugo da Torá, se você assume a entrega da Torá sobre si, certo? Dessa forma que acabamos de falar, então você tem sobre si, é retirado, melhor dizendo, de você, o jugo do governo e o jugo das obrigações mundanas. Então, qual é o jugo do governo? As leis injustas, as leis que são contra a Torá. Por exemplo, na Torá está escrito, não assassinarás. Qual é a lei do governo que vem contra não assassinarás? O aborto. Do jeito que estão querendo fazer aí. Que agora, há pouco tempo, né, um ministro do Supremo Tribunal Federal liberou para assassinar crianças indefesas no ventre da sua mãe, com aquela maldita injeção que vai direto no coração do bebê. Você está vendo por aí. Mas uma ala deturpada, uma ala que tem uma mente doente, uma ala que tem realmente, não tem cérebro na cabeça, tem uma outra coisa que a descarga leva embora, entendeu? Estão dizendo por aí que isso é uma afronta contra a mulher. De jeito nenhum. Afronta contra a mulher é piada. É piada. Uma criança que está realmente no ventre da mulher, com 22 semanas, né? Que estão dizendo aí que está liberado a assassinar, isso daí não tem, ninguém num juízo perfeito pode admitir uma coisa dessa. Só mesmo esse pessoal que não tem cérebro, tem outra coisa na cabeça para aceitar uma coisa dessa, né? Então, por isso, esse famoso slogan que é aprovado pelo jugo do governo na atualidade, pelo jugo das obrigações mundanas, né? Meu corpo, minha vida, eu faço o que eu quero do meu corpo, né? Então, por que engravida? Se existem tantos métodos anticoncepcionais aí para não engravidar, por que engravida então? Aí você vai falar, pô, mas tem a questão do estupro. Mas lembremos que existe uma lei específica para esta questão. Esta lei já foi aprovada há muitos anos, ela está aí em vigor. O que está em discussão na atualidade é exatamente o assassinato indiscriminado de crianças inocentes e indefesas no ventre de suas mães. Ou no ventre da mulher, né? Porque não dá para chamar de mãe, né? Não dá para chamar de mãe, né? Entendeu? Então, quando você recebe o jugo da Torá, você está livre do jugo do governo e do jugo das obrigações mundanas. Simplesmente isso. Você vai fazer aquilo que a Torá realmente determina. No caso específico,
não assassinarás. E você não vai assassinar, não vai concordar, não vai aceitar, e você também não vai, em hipótese nenhuma, como monoteísta com fundamento judaico, você não pode aceitar o grupo ou partido ou partidos políticos que aprovam esta caca. Se você diz, como monoteísta com fundamento judaico, que você apoia grupos X ou partidos políticos que concordam com isso, o seu monoteísmo não tem fundamento. É uma coisa da tua cabeça. Você tem apenas o conhecimento intelectual, nada mais do que isso. Simplesmente isso. Nada mais do que isso. Não é um conhecimento espiritual. Esse que é o sentido, entendeu? Então também, né, para a questão de vítimas de estupro já existe uma lei específica, bem como também para o estuprador existe leis específicas. Ponto final. Não vamos entrar em discussão sobre detalhes aí, segundo o pensamento de alguns aí, de chegar a um veredito final, no caso aí, ok? Então, por isso, quem retira de si o jugo da Torá, lhe são impostos o jugo do governo e as obrigações mundanas. Então, aí a pessoa vai aceitar tranquilamente, sem sombra de dúvidas, essa questão aí, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, né? A arca do pacto de Deus viajava diante deles, que nós encontramos aí no capítulo 10 essa questão. Ao longo de todas as suas viagens pelo deserto, sempre precederam ao povo judeu a arca e a nuvem de Deus, que iam na frente e livravam o caminho de obstáculos e animais potencialmente prejudiciais. Isto foi assim durante toda a longa história do povo judeu. Em nossas viagens, sempre que seguimos atrás da arca, ou seja, sempre seguindo atrás da palavra divina, certo? Quer dizer que seguimos a luz da Torá, encontramos descanso físico e espiritual. A Torá nos protege dos perigos emocionais e físicos do mundo e nos possibilita encontrar o verdadeiro sentido em nossa existência. Então vejam bem o que o Rabi Nehunia, ele disse sobre aqueles que recebem sobre si o jugo da Torá. Então, eles automaticamente não têm sobre si o jugo do governo e das condições mundanas, né, com as suas questões. Por isso, a Torá nos protege dos perigos emocionais e físicos do mundo e nos possibilita encontrar o verdadeiro sentido em nossa existência. Então, é aquela questão, muitas vezes, né, a pessoa, ela fala que a Torá, né, nos protege dos perigos e físicos do mundo, né? Os perigos emocionais e físicos do mundo, e nos possibilita encontrar o verdadeiro sentido da nossa existência. Então, o que acontece normalmente é que as pessoas, elas estão por aí dizendo, eu não encontrei ainda o sentido da minha vida, não encontrou o sentido da sua vida porque não está atrás da arca, não está seguindo a arca, ou seja, não está seguindo a luz da Torá. Essa que é a questão. Simplesmente isso. Essa que é a questão. Então, quando a pessoa, seja um monoteísta, seja qualquer pessoa da sociedade, do campo social, político, jurídico e companhia limitada, não segue a Torá, e ele faz aquilo que é contrário à Torá, obviamente, ele está sob o jugo do governo, né, do sistema e sob o julgo realmente das condições mundanas. O que ele vai fazer é tudo contrário à vontade divina. Simplesmente isso. Então, por isso, realmente é inadmissível, sem sombra de dúvidas, seja a autoridade que for, que queira te obrigar a fazer qualquer coisa contrária à vontade de Hashem, à vontade de Hashem revelada na Torá, você não deve fazer. Simplesmente isso. Ponto final. Quem é mais que Deus para mudar a lei divina?
Ponto final. Não importa, seja quem for. Simplesmente isso. Quando Moshe levou o recado de Hashem, o recado do Eterno para o faraó, ele simplesmente disse: diz Hashem, deixa sair o meu povo para me servir. Hashem não levou a Torá ao povo lá no Egito, mas ele levou o povo do Egito para o Monte Sinai para receber a Torá. Por que isso? Para que o povo judeu viesse realmente aceitar a Torá como ela é. E através do povo judeu, as nações são levadas à Torá, através das 7 leis de Noé, para receber a Torá através das 7 leis de Noé, como elas são, e não adaptar a Torá à vontade das pessoas, de sistema, de governo, e por aí afora vai. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Né? O Ivan Lisboa está falando aí que sobre a decisão do STF que autoriza matar o feto no ventre da mãe. Se amanhã ou depois o STF dizer assim, ó, pessoal, pessoas acima de 65 anos, como não está tendo dinheiro mesmo para pagar os aposentados, então as pessoas acima de 65 anos subam num prédio de 20 andares e se joguem lá de cima. Você vai se jogar lá de cima? É ordem suprema. Vai se jogar lá de cima? É um exemplo. Extremista, mas é exatamente a decisão que foi tomada. Então a verdadeira mãe, ela não vai aceitar isso daí. A verdadeira mãe não vai aceitar isso daí. Né? E como outros estão dizendo, por aí afora vai, né, amados? Se porventura, né, a pessoa ela é vítima de um estupro e ficou grávida e não quer aquele bebê, tem as doações. Né? Filas de pessoas que querem doar crianças recém-nascidas tem bastante. Então, dê à luz e entregue a criança para a doação, ponto final. Não precisa carregar eternamente o peso de ter assassinado uma criança indefesa no seu próprio ventre. Esta que é a questão, entendeu? Essa que é a questão. É isso que é importante, porque você estará cumprindo a Torá, porque as 7 leis de Noé, ela também nos fala sobre a questão de não assassinar, juntamente com os 10 ditos de Hashem, entendeu? Então essa é a questão que é importante nós estarmos aí. Ou seja, qual que é o foco, amados, que o nosso Rebbe quer trazer para nós? Seguir a arca da Torá, que é seguir a luz da Torá. Quando nós seguimos a luz da Torá, nós não ficamos em dúvidas. Nós não ficamos cocheando entre 2 pensamentos, como os profetas de Baal, lá, e o caso do profeta Elias, em que ele disse para o povo judeu: até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? Parece João Bobão. Uma hora para cá, outra hora para lá, uma hora para cá, outra hora para lá. Que nem um João Bobão. É firmeza na fé e na confiança em Hashem. Por isso que nós temos o estudo, para podermos focar cada vez mais, sem sombra de dúvidas, dentro dessa realidade. Entendeu? Dentro dessa realidade. Uma outra coisa importante que nós precisamos ter em foco aí com referência a essa questão da, entre aspas, a gravidez indesejada. O que se pode aprender aí? Disse um certo personagem recentemente que o que está no ventre dessa mulher é um monstro, né? Um monstro. Quer dizer, a pessoa fala daquilo que ela é, né? A pessoa fala daquilo que ela está cheia no seu interior, né? Mas, vejam bem, um detalhe importante que as pessoas não falam e não dão foco. Veja bem, a criança que está sendo gerada no ventre de uma mulher,
ela não recebe o sangue do homem. Ela só recebeu o sêmen para poder ter contato com o óvulo e fecundar o óvulo. E aí começa uma nova vida. Mas todo o sangue que a criança recebe vem da mãe. É a mãe que dá a vida a essa criança. É o sangue dela que corre exatamente em todo o corpo do seu bebê. Não é do homem. Seja ele um monstro ou não, não é dele. Ou seja, a criança, ela vai receber o sangue da mãe. Então, por isso, cientificamente já comprovado, já foi falado isso já inúmeras vezes, centenas e milhares de vezes, né, em conferências sobre esse tema, etc. e tal, que durante a gravidez, todo o sentimento que a mulher tem, ela passa para a criança. Não é o homem que passa para a criança, é a mãe. Simplesmente isso. Então, por isso que fala que a mãe, ela precisa ter realmente uma boa gestão, né? Uma boa gestação, melhor dizendo, certo? E ela precisa realmente criar bons pensamentos, pensamentos positivos, pensamentos de luz, pensamentos divinos, pensamentos da Torá. Porque é ela que está alimentando e dando vida ao seu bebê. Entendeu? Essa é a questão. Então, por isso, quando você vê por aí desenhos, explicações de Companhia Limitada aí sobre a questão do chamado aborto aí, né? A criança fala, mamãe, não faça isso comigo. Ela não fala, papai, faça isso comigo. Fala, mamãe, não faça isso comigo. Por quê? Porque o poder da decisão está na mãe. Então, amados, realmente, sem sombra de dúvidas, quando temos o jugo da Torá, nós estamos livres do jugo do sistema, que é representado pelo governo, e livre do jugo das coisas mundanas, que é aquele tal de politicamente correto, entendeu? É só você aprender a discernir essas coisas aí, sem sombra de dúvidas, para poder realmente fazer a vontade divina. Miguel, para poder fazer a vontade divina, e não a vontade, né, do seu egocentrismo, da sua alma animal, selvagem e cruel, quando é dado a ela a liberdade de se manifestar, ok? Baruch Hashem. Então, amados, essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Hoje é quinto dia da semana, né? Amanhã nós estaremos aí ao pôr do sol de amanhã, adentrando no sagrado dia do Shabat. Então, amanhã, dia 21 de junho, o horário do acendimento das luzes especiais de Shabat é às 17 horas e 9 minutos. 17 horas e 9 minutos, ok? Então, esse é o horário dos acendimentos. E a partir das 20 horas, da Sinagoga Benenoa Regional Bauru, né, juntamente ali com o emissário Emerson Felipe da Silva, estaremos transmitindo a celebração do Shabat, né? Yom Shishi, como diz aí a de Machado, né? Yom Shishi, que é o sexto dia, né? Então nós estaremos aí transmitindo o sagrado dia, a celebração do Shabat. Então nós temos aí, com a graça de Hashem, amanhã, a partir das 20 horas, o nosso encontro com a celebração do Shabat. Amados, seja forte, seja luz, seja ousado, não aceite o jugo do sistema, o jugo mundano, mas receba sobre si o jugo da Torá, ou seja, a vontade do Eterno para a sua vida. É assim que você estará livre de todos os perigos desta vida, porque Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todo o seu caminhar. Shalom, shalom. Até amanhã.